Queridos, boa tarde. Uma resposta bíblica para uma pergunta que vocês têm feito para a gente. Por que o crente, ele defende a sua igreja e o seu pastor? Olha, a gente vai explicar à luz da palavra. Não somos nós que estamos dizendo, a palavra de Deus ensina isso, tá? Então nós já vimos que os crentes, eles são religiosos, que eles não vivem a palavra de Deus. Eles pensam que eles servem a Deus. Eles vivem alguns versículos. Então vamos supor, o crente diz que ama a Deus. Aí a palavra de Deus diz que nós temos que amar a Deus, e o crente diz, eu amo a Deus. Mas na verdade as atitudes desse religioso deixam claro que ele não ama a Deus. Se você abrir a sua Bíblia, no livro de Tito, capítulo 1, versículo 16, você vai ver que eles dizem que amam a Deus com a boca, mas com ações, eles são abomináveis diante de Deus. Existe uma outra passagem de Coríntios que diz o seguinte: o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Ou seja, aquilo que a gente faz e não aquilo que a gente diz. Mais vale as obras do que a fé. O ideal é que você tenha fé e obras, porque obra sem fé é uma fé morta, e fé sem obras também é uma fé morta. E nisso consiste a doutrina espírita. Os espíritas, por exemplo, eles acham que vão ajudar o pobre, que isso serve para ajudar a Deus, e ainda dizem que pelo menos eu ajudo os pobres. Mas não tem fé em Cristo. Usa outro elemento como mediador da relação dele com Deus, e por isso é merecedor do inferno. E não sou eu que estou falando isso, é a Bíblia. Então a gente vai responder a seguinte pergunta: por que o crente ele defende a igreja dele e o pastor dele? Então nós já vimos que os crentes são religiosos que não vivem a palavra de Deus. Eles precisam de igrejas e pastores, e isso é contra a Bíblia. Se você ler Atos 17, 24 e Atos 7, e especificamente também João capítulo 10, você vai ver que eles vivem o oposto do que Deus ordena. Porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E Jesus disse que somente Ele é o pastor. E eles usam outro pastor e frequentam um templo que Deus disse que não habita. Então eu sei que essa palavra parece difícil de você entender, porque até hoje você aprendeu que Deus está dentro da igreja, e que para servir a Deus você tem que ir para a igreja, que você precisa de um líder espiritual. Mas não é assim. A Bíblia, ela está à disposição de todos. De todos. Então somente Satanás, ele vive e prega o oposto da vontade de Deus. E todo aquele que não segue as Escrituras, ele é filho do diabo. Em 2 Coríntios capítulo 11, nós vemos que os crentes estão descritos. Não apenas os crentes, mas os religiosos. Eles são servos de Satanás, disfarçados de ministros da justiça. E aí você está ouvindo essa palavra e está escandalizado. Mas eu amo a Deus. Mas, querido, você está vivendo o oposto da palavra de Deus? Pode chorar, pode espernear, pode dizer o que você quiser. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas e continuará não habitando. Quer você queira ir para a sua igreja, quer não. Somente Jesus é o pastor. Quem disse isso foi Ele. Se você quer outro pastor, você é livre para ter outro pastor. Se você quiser ter 50 pastores, você é livre. Mas eu só quero que você saiba que você vive o oposto da palavra de Deus e nega a palavra de Deus. Porque aquele que serve a Deus, ele crê no Evangelho. Ele crê no Evangelho. Ele vive o Evangelho. E a prova que os crentes são os filhos do diabo disfarçados de servos de Deus está na própria Bíblia. Onde no texto 2, no capítulo 2 de Coríntios, segundo livro de Coríntios, no capítulo 11. Isso deixa muito claro. Então como que Satanás vai lutar contra Satanás? Se você vê os crentes, eles reclamam de tudo que a gente fala. Então eles são sempre defensores da igreja, sempre defensores de pastores, ainda assim que eles tenham que negar a palavra de Deus. Eles preferem negar a palavra de Deus para defender a igreja, para defender a religião. E essa é a maior prova que eles são servos do inferno. Então como que um crente vai defender que só há um pastor e que ele é Jesus Cristo, que ele não habita em templos feitos por mãos humanas? Nunca. Que o reino de Satanás ele não se divide. E essa é mais uma prova que os crentes são servos de Satanás, disfarçados de ministro da justiça. Querido, Mateus 3, 23 a 26 diz o seguinte: Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas.
como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se divide internamente, ele não consegue manter-se. Se uma família se divide internamente, ela não consegue manter-se. Assim também, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, ele não consegue manter-se, mas se acaba. Então Deus avisou em Apocalipse 18, sai dessa igreja, povo meu, e certamente os que são de Deus, eles sairão dessas igrejas falsas. Eles passarão a ser a verdadeira igreja viva e edificada sobre a rocha firme, e a pedra angular, que foi negada pelos homens. E assim como nós, está sendo negada, ela foi negada, e nós estamos sendo negados. Mas nós existiremos eternamente, e nós reinaremos pelos séculos dos séculos. Queridos, então, resumindo, saia dessa igreja e abandone a sua religião, ou Deus te cobrará caro. Porque os servos do inferno, eles sempre se levantarão contra a palavra de Deus. Então você vai ver um monte de crente aqui escrevendo. Se você começar a reparar nos comentários da nossa página, você vai ver um monte de crente negando a palavra de Deus para defender a igreja, para defender religião, para defender dízimo. Então essas pessoas são servos de Satanás que não se dividem. Elas defendem a ida à igreja, defendem que você tem um pastor, justamente porque elas se opõem à palavra de Deus e são servas do inferno. Então elas rirão para você, te abraçarão, te convidarão para a igreja, elas serão educadas com você, serão suas amigas, mas elas nunca te dirão a verdade, porque a verdade é algo que pertence a Cristo. João 14,6 ensina que Jesus é a verdade. João 8,32 ensina que quando nós conhecemos a verdade, nós somos libertos. Então Satanás nunca vai te dizer a verdade. Ele vai te dar sorrisos, abraços, vai fingir que... No caso Satanás, dentro das pessoas, tá, gente? Porque Satanás não vai aparecer na sua vida aí para te dar um sorriso e um abraço. Estou falando que ele entra nas pessoas. Essas pessoas estão possessas, queridos. Essas pessoas estão com demônio dentro delas. São pessoas que vão para a igreja de forma automática, pessoas que não conhecem nada da Bíblia, e justamente por isso vivem o oposto da Bíblia, e vivem suas vidas tentando puxar o máximo de pessoas que estão fragilizadas, porque quem procura uma igreja está fragilizado. Então, essas pessoas elas acabam sendo seduzidas pelos chamados dos religiosos e afundam a fé na religiosidade, porque a religiosidade ela mata a fé. Quero lembrar vocês que Jesus não estudou teologia. Quero lembrar vocês que os apóstolos não estudaram teologia. Nenhum dos profetas estudaram teologia. Nenhum dos profetas, nenhum dos apóstolos, eles frequentavam algum tipo de igreja. Na verdade, eles eram seguidores de Cristo. E onde Cristo ia, eles iam atrás. E é exatamente isso que eu quero que você faça. Aonde Jesus estiver, você estará. E Jesus está dentro do seu coração quando você se arrepende de seus pecados e decide converter o seu coração para viver aquilo que Jesus ensinou por meio do Evangelho. Contem conosco. Afastem-se dos religiosos. Se a sua igreja está te fazendo mal, saia da sua igreja. A minha igreja me fazia mal e por isso eu saí. E hoje eu resolvi ser a igreja. E eu estou aqui falando para 700, 800 pessoas. Então, quando nós fazemos a obra de coração, Deus abre uma porta na nossa vida para que o nosso coração possa pregar o Evangelho, que leve à libertação dessas almas, que são as almas de vocês que estão escutando essa mensagem. Então é isso, queridos. Peço que vocês sejam abençoados pelo poder do nome de Jesus e que vocês possam estar ajudando a gente a compartilhar essas mensagens e levar o verdadeiro Evangelho para frente. Que Deus os abençoe.